fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer nosso rezo de iniciação aí. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, abençoe o grupo, nos ajudem, né, a ter insights, ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Auxa, alegrias. Bem, estamos dando sequência ao estudo do livro A Realização da Alma, capítulo 6, página 141. Mas antes, deixa eu passar aqui para tirar do músico, né? Mas antes de iniciar os estudos dos parágrafos, vamos responder as perguntas da semana. Pôs para gravar, pai? Pois. A primeira coisa que eu fiz hoje. Gratidão. O pessoal fala aqui, quando estou meditando e surge um fluxo intenso de pensamento, qual é a atitude correta? Devo apenas observá-los sem me envolver, deixá-los passar naturalmente ou trazer a atenção de volta a um ponto de foco? Essa é uma pergunta, né? Depois continua. Existe o risco de eu seguir os pensamentos e me afastar da meditação? Outra pergunta. Como distinguir entre observar um pensamento e alimentar esse pensamento? Outra pergunta. Quer dizer, esse é tudo da mesma pessoa, né? No mesmo texto. E nesse processo de observação silenciosa, como acontece a conexão com o eu superior ou com o meu eu mais íntimo, né? Tudo bem, pergunta boa, né? Pergunta importante, né? Importante, principalmente para quem está iniciando algumas práticas, né? Então tá, vamos responder por parte, né? Então, quando estou meditando e surge um fluxo intenso de pensamento, qual é a atitude correta? Devo observá-los sem deixar me envolver, deixá-los passar naturalmente ou trazer a atenção de volta a um ponto de foco? As duas coisas. As duas coisas é válida, né? Aí depende da prática que você tá exercitando, né? Se você se propôs a só observá-lo, você só observa aquele fluxo que nem fosse um riacho passando na sua frente, né? Aquele fluxo de pensamento sem se envolver com eles, né? Então essa também é uma técnica, né? E a outra também é voltar para um foco que você se propôs, né? Ou seja, uma imagem, tá? O pessoal costuma chamar de semente, né? Ou uma frase, ou um tema que você colocou, você vê que saiu, você volta para o tema. Então, as duas possibilidades existem, né? Aí você escolhe uma e segue uma, né? Naquele dia, pelo menos. Existe o risco de eu seguir os pensamentos e me afastar da meditação? Total. Isso é total. Isso é fácil, 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 fácil. Na hora que você sentou ali para ficar quietinho, ou fechou os olhinhos, né? Que geralmente o pessoal gosta de ficar com o olho fechado, né? Ficou, tá, agora eu vou olhar o pensamento ou vou pegar aquela semente que eu trouxe para meditar, né? Ou seja, uma frase, uma imagem, ou uma palavra, né? Ou um foco somente no eu superior, não importa. É aquele foco que você colocou, né? Aí você está ali, sutilmente, né? Você nem percebe, ele entra o pensamentozinho, sutilmente, quando vê, a mente já está surfando naquele pensamento, né? No começo, você vai quase em todos, né? Você sai de um, já vem outra onda e já te leva, né? Mas depois, com o tempo, isso vai ficando mais fácil, né? Então, não tenha dúvida, não fique estressado, né? Não fique nada, né? Você viu que entrou no pensamento, mergulhou, você volta, simplesmente volta. Se a tua técnica era observar, você volta para observar. Se a tua técnica era estar
né? Tinha uma semente ali de um pensamento, ou de uma frase, ou de uma palavra, ou do próprio eu, você volta para ele de novo. Saiu, volta de novo. Não tem mágica, isso é treino, né? Até que a mente em si, né, na sua totalidade, esteja fortalecida para manter o foco por maior tempo possível, né? Ou a observação por maior tempo possível, até que ela transcenda, né? Pelo menos transcender, no mínimo, né, além dessa mente operacional, né, a mente de vigília. Como distinguir entre observar o pensamento e alimentar esse pensamento? E aí já é para explicar isso, já não é tão simples, mas o que a gente pode estar falando, né? É, se você se propôs a uma prática de silenciar, né, entrar em silêncio ou acalmar a mente, então qualquer pensamento que não seja aquele que você botou em foco ou que está na observação, você está alimentando. Então, não serve, entendeu? É simples assim. Qualquer um, por melhor que seja, por mais bonito que seja, por mais elevado que seja. Se você botou lá a minha meta, né? É nessa prática é uma frase. Vamos pegar uma frase aí e falar, eu sou consciência, eu vou me manter nessa frase. Qualquer outro pensamento, por mais belo, por mais glorioso, ou qualquer visão gloriosa, tirou do foco, né? Então você está alimentando. Então, volta para o foco. Essa é a prática, né? E nesse processo de observação silenciosa, como acontece a conexão com o eu superior ou com o meu eu mais íntimo, né? Então, o eu superior está sempre presente, né? Ele nunca está ausente. É, a questão é você se perceber, né? Estando com o eu superior, né? Então, isso vai acontecer a partir das suas práticas, da sua dedicação, da sua vontade, do seu anseio, do seu desapego, né? Da sua discriminação entre aquilo que é mundo material e aquilo que é transcendente, é tudo aquilo que a gente já falou, né? E vamos estar repetindo sempre, né? É que a hora que você está fazendo a prática, vai te permitir você, consciência, né? Atingir esse nível superior, vamos falar assim, ou atingir essa transcendência em si mesmo, ou essa percepção de si mesmo, ou de si mesmo. É isso. Tem mais uma pergunta aqui, agora de outra pessoa. O karma e a graça estão sempre presentes, ainda que de formas diferentes e complementares. Correto. A pessoa pergunta se é correto, né? O karma e a graça estão sempre presentes, ainda que de formas diferentes e complementares. Correto, sim. De certa forma, sim. O karma está sempre presente, né? Tudo que a gente está passando é karma, né? O karma não é só as coisas ruins, coisas boas também são, e as coisas quando estão fluindo também, o karma está agindo. Nunca tenha dúvida disso, né? E a graça também está sempre presente. O difícil é perceber a graça, né? Porque a gente está tão focado nesse mundo tridimensional que não percebemos a graça ou não, né? Ou por estar tão focado, né? A gente não percebe a ação dela. A pessoa continua. Poderíamos pensar, refletir que o karma seria uma das formas de ação da própria graça? Então, a graça em si, como a gente já falou, né? A graça está sempre presente e a graça é a própria consciência cósmica, né? Ela está sempre agindo. É óbvio que, como ela está sempre agindo, ela pode agir através do karma, do seu próprio karma, né? Ou o karma que já está em ação, ou as sementes kármicas que você ainda tem, né? Que os hindus chamam de sânskara, né? Vai estar. Sim, ela pode agir de qualquer jeito, ou agir através de intermédio de outros seres, de outras pessoas, através de um guia espiritual. A graça é o imponderável, né? Ela pode agir sempre como ela quiser. Óbvio que ela não age arbitrariamente, né? Ela sempre vai agir
em relação ao esforço que aquela pessoa tem, né? Fez ou faz. Às vezes a gente pode até pensar, né? Mas tem pessoas aí que são muito, né? Muito egoístas e, no entanto, parece que está recebendo, às vezes, mais do que o outro que é altruísta, né? Esse pensamento pode ocorrer numa observação mais, mais direta, assim, sem um pensamento mais elevado, né? Mas ninguém sabe o que aquela pessoa fez nas últimas vidas. Pode ser que nas últimas vidas ela, né, foi um ser altamente altruísta, né? E nessa daqui, por algum motivo, né, deu uma desequilibrada no caminho aí, mas nem por isso ela, né, ela perde todo aquilo que ela fez de bom nas outras vidas, né? E ao contrário também é verdadeiro, né? A pessoa fez um monte de coisas estranhas, né, nocivas em várias vidas. Aí nessa ela se torna altruísta, mas tudo aquilo está lá para ela, para ser compensado, para ser harmonizado, né? A pessoa continua. Uma vez que a palavra karma deriva do sânscrito kri, que significa ação, então seriam os acontecimentos da vida oportunidades que nos levam à libertação, que, que própria graça, sendo uma ação do eu superior e refletindo um pouco, está além dessa mente operacional, que sempre negativa ou positiva, tudo, uma ação misericórdia para que possamos nos libertar. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. A graça, ela transcende o karma, né? O karma é uma lei, é um aprendizado nesse mundo tridimensional, nesse planeta onde nós estamos existindo aqui, né? Aqui é uma escola, né? Isso aqui é uma escola e o aprendizado é através dessa lei, né? Dessa lei universal, né? Mas que nesse nível ela é muito poderosa, nós chamamos de karma, né? Que nada mais é que do que uma lei de equilíbrio, uma lei de harmonização, né? Ou seja, tudo que é feito precisa de uma harmonização, né? Então, tudo que eu faço é responsabilidade minha, tudo que eu penso é responsabilidade minha, e por aí vai, né? E tudo aquilo é meu. E tudo aquilo, de uma forma ou de outra, né? Seja nessa encarnação ou numa próxima, isso retorna para mim. Claro que tudo isso, quando é possível mantermos a calma e consciência durante quaisquer acontecimentos, o que não é fácil, mas não é impossível. Aí a pessoa conclui com isso. Sim, a graça divina é o próprio, é a própria consciência cósmica, né? E ela está atuando sempre, através de todos nós, através de todos os acontecimentos, através daquilo que a gente chama de karma também, mas ela é transcendente ao karma, né? Ela não está apegada ao karma ou necessitada do karma, né? Ela transcende o próprio karma. É isso. Espero ter respondido e vamos para o nosso estudos do livro. Paulo, boa noite, que chegou agora. Neia, boa noite, que chegou agora. Carla, boa noite, chegou agora. E tem um usuário do Zoom aqui que deve ser a Jennifer, boa noite também. Boa noite, Moisés. Uma boa noite a todos. A bênção. Boa noite. Vamos lá. Página 141, quem está seguindo o livro. Por ser o pensamento uma atividade dentro do tempo, não nos pode conduzir ao atemporal. Para essa realização, a quietude mental é necessária. Simples assim, né? O próprio pensamento atuando dentro do tempo não pode te levar para aquilo que é transcendente, né? Para aquilo que é o eterno, ou seja, aquilo que não tem tempo, o atemporal, né? Por isso, a quietude mental, né? Esse aprendizado, essa prática de aquietar essa mente, né? Silenciá-la, aquietá-la e entrar em silêncio. É um trabalho, é um esforço, né?
No começo é muito difícil, depois vai ficando mais fácil acessar esse silêncio. Mas tudo é treino. Ele segue, né? Então ele fala: ele entenderá o real espírito da meditação quando entender que ele não tem que fazer absolutamente nada, apenas se sentar física, mental e emocionalmente aquietado, pois no momento em que tenta fazer algo, ele introduz seu ego. Ao sentar-se interior e exteriormente tranquilo, ele renuncia às ações egóicas ou egoísta. E disso se deduz que ele está disposto a entregar seu pequeno eu ao eu superior. Ele mostra que está disposto a se afastar e se deixar ser trabalhado, conduzido e guiado por um poder superior. Aqui ele está, a gente tem que lembrar que esses parágrafos são anotações dele mesmo. Então, aqui ele fala, ele entenderá, né, ele inicia assim, significa que ele está falando dele mesmo, né? Está escrevendo para ele mesmo, o que é bacana também, né? É isso, que o real espírito da meditação, né, é quando você pode, né, já chegar naquele lugar que você fez, naquele horário, simplesmente sentar ali e ficar quietinho, né? Sem precisar fazer nada. Mas para que isso também aconteça, no início é necessário as práticas, né? É necessário prática, é necessário esforço, é necessário todo um trabalho, né? Mas que depois de um tempo, né, depois de uns aninhos aí de prática, sim, simplesmente se propor a fazer e ficar quieto, né? E aí acontece o silêncio, né? Seguinte, se ele já teve um vislumbre de uma existência superior, suprassensível, que o tenha impressionado profundamente, e talvez o tenha levado a iniciar a busca, é muito importante que ele também insira a lembrança dessa experiência em seu exercício. Ele deveria tentar trazer à sua mente, tão vividamente quanto possível, a sensação de paz e exaltação que ele então sentiu. Isso aqui também é muito importante, né? Então, todos aqueles que já tiveram alguma, tiveram alguma experiência dessa paz interna, ou tiveram a experiência do silêncio, ou já teve a própria experiência do próprio eu divino em si mesmo, né? Já se reconheceu em algum momento, essa lembrança é ouro, né? Lembrança é ouro. Então, quando você vai fazer suas práticas, você introduzi-la, isso é extremamente vantajoso. Alguém tem perguntas ou comentários? Não é apenas parar de pensar, embora isso seja pré-requisito, mas algo mais. Também um estado de alerta positivo para a divina presença. Então, nós saímos da. Então, aqui ele está falando, o que que ele está falando aqui, né? Porque a prática, né? Ou toda a prática espiritual não é só parar de pensar, né? Parar de pensar é pré-requisito, né? Ou diminuir o fluxo de pensamento, acalmar a mente, isso é pré-requisito. Mas é algo mais, né? É algo de estar dentro de si mesmo, ansiando, né? Por essa presença divina em si, né? Dessa busca. Isso também é importante, né? Senão você fica 30 anos só parando a mente e o que que acontece, né? Então não é só isso, né? Tem que ter esse anseio pelo eu divino, pelo eu superior, por aquilo que é transcendente. E aí a graça vai acontecendo, né? Pode ter certeza que uma hora ou outra as coisas acontecem, né?
Seguindo, o eu superior o está atraindo para dentro de si, mas a natureza terrena do ego o está atraindo de volta a todas aquelas coisas ou atividades que o mantém externamente ocupado. Isso é normal, né? Isso aqui é o basicão, né? Metade rema para a beira, metade rema para o mar, né? Aí você tem que escolher para onde que você quer ir, né? Do desenrolar dessa tensão depende o resultado de sua meditação. Se ele puder trazer tal devoção ao eu superior que dela possa encontrar força suficiente para pôr de lado tudo ou mais que possa estar fazendo ou pensando e desistir de si mesmo um pouco para habitar apenas nele, isso é o mesmo que negar a si mesmo e suas atividades. Uma vez que esse pequeno eu saia do caminho, o sucesso de atingir o eu divino, o eu superior, está próximo. É isso, né? É isso. Essa luta, enquanto você não atingiu a plena realização, essa luta existe, porque essas forças aqui da natureza, né, desse nível onde nós estamos, terceira dimensão, é forte, né? As gunas estão sempre aí, todas as forças, sem contar que esse planeta aqui, né, ainda tem, o, tem os irmãos, né? Tem os irmãos bem capacitados que não quer que o ser humano transcenda, né? Tem mais essa ainda. Então, geralmente, aquelas pessoas que já estão num patamar elevado, essas forças atacam com vontade, né? Não tenha dúvida disso. Aqueles que estão, aqueles que não estão buscando nada, elas nem dão, não tem significado para elas, né? Mas quando a pessoa já começa a atingir um determinado patamar, começa a sofrer ataques, né? Ataques que eu falo são tentações, né? Tentações de todos os tipos, né? E aí vai. Aí se ceder, um abraço, né? Ceder um abraço. Aí a pessoa começa, né? Arruma um emprego que começa a ganhar um dinheirinho um pouco mais, aí já começa, não, 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 agora já não dá mais para eu ir para não fazer não sei o quê, não dá para eu fazer mais nada, não dá para praticar, nossa, eu preciso ir lá e não sei o quê. E aí vai, ela entra, mergulha, quando, pronto, está fisgada lá, pronto. Esqueceu, aí fica vários anos até que toma um sacode, aí que vai, aí quando olha para trás é que vai ver, nossa, fisgaram que eu nem vi, né? Ei, meu Deus do céu. E acontece muito, né? Mas isso é um exemplo, né? Isso, o fisgado pode ser em várias direções, né? Para quem é mulher, pode ser um homem, para quem é homem, pode ser uma mulher, e sei lá o quê. É 500 coisas. O que não falta dentro, dentro desse planeta é desejos, né? Dentro de nós, e todos nós temos desejos. Os desejos só vão cessar quando dentro de uma iluminação plena, né? Enquanto não tiver iluminação plena tem desejos, né? À medida que o movimento da mente reflui e suas oscilações desaceleram, os desejos do ego por esse mundo e sua tentativa de mantê-lo se afastam. O que se segue é uma quietude real. O homem descobre a si mesmo, seu eu superior. E é isso, quando você traz a mente, né? Seja nas práticas, seja durante o dia, seja com medicina, não importa, né? Cada um faz suas práticas e tem, e tem o direito de fazê-las, né? Então, quando isso acontece, você consegue que essa mente operacional dá aquela silenciada ou simplesmente dá um salto, né? Depende do que você está fazendo, dá um salto. Você simplesmente, quando você vê, você já tá além dessa mente, né? E aí que você tem a oportunidade de reconhecer o próprio eu divino em si mesmo, né? Que sempre foi você, né? Nunca deixou de ser você, né? Própria consciência
essa própria consciência que você tem aqui agora, você só não percebe como divino porque está identificado com esse plano, né? Você está identificado com essa mente, e essa mente é, é esse mundo tridimensional, então não se reconhece como o divino. Por isso que precisa o que chama de discriminação, né? Discernimento, melhor falando, de discernimento, que é real, o que não é real, né? Ou seja, o que que é real e o que é transitório. E o desapego, né? Aquela coisa toda. Todo é necessário, né? E a gente vai repetir isso 1 milhão de vezes, né? Até que uma hora isso se torne verdade dentro de cada um de nós. Mas é, Eu, só para relembrar, quando o senhor fala de mundo tridimensional, o senhor está se referindo a quê mesmo? mundo tridimensional, Isso, eu falei tridimensional. isso, Esse mundo isso. que você está na tua frente aí. Olha para o quarto, olha aí para, não sei se é quarto ou sala, desculpa, né? Olhando para o computador, esse é o mundo tridimensional, onde eu estou aqui falando com vocês através da internet. Esse é o mundo 3D, terceira dimensão. Existem várias dimensões, né? E nós, nesse corpo, estamos existindo na terceira dimensão. Mesmo no corpo astral, nós estamos na terceira dimensão. No corpo mental, estamos na terceira dimensão, no plano mental da terceira dimensão. Então, para sair da terceira dimensão, né, precisa, precisa já estar no, bem graduadozinho, né, para sair da terceira dimensão. Mas podemos ter vislumbre de outras dimensões, sim. Vislumbres, ou às vezes, durante o sono, né? O corpo, você pode atingir o mental, né? A parte superior do seu mental e pode translandar por outras dimensões, né? Ou ser levado também, né? Para outra dimensão, é isso que eu estou falando. Não para os planos interdimensionais da terceira dimensão. Que plano interdimensionais na terceira dimensão é que não falta, né? O plano físico tem 7, o plano etérico tem mais 7, o plano astral tem 7, o plano mental tem 7, e cada nível, né? Cada nível tem 7 subníveis, né? E assim se vai, né? Mas isso não, isso é para quem gosta de ver essas coisas. O importante é saber que tem o astral, né? E é fácil de saber, quando você está no astral, o negócio é muito feio, você está no nível, você está no nível bem basicão do astral, bem baixo, né? Tá vendo no astral lá uma coisa, um monte de coisa bonita, você já está no nível mais bonitinho do astral, né? E assim se vai. É a mesma coisa o nível físico, né? Só você olhar, né? Quantas coisas não existem nesse nível físico que nós estamos aqui, né? Pai, Diga. só uma dúvida. Por exemplo, quando estou realizando a prática de meditação, eu alcanço a paz. Assim, eu posso dizer assim que a prática foi satisfatória ou não. E, por exemplo, quando que, por exemplo, eu vou ir avançando em até tempo, que as pessoas falam, vou meditar 15 minutos, vou meditar meia hora, 1 hora. Daí, quando aquilo se torna um sofrimento, sabe? Daí, e eu não alcanço a paz, por exemplo, mas eu meditei por 1 hora e eu não consegui essa paz, sabe? Se fica se desafiando. Ai, meu Deus do céu. Tudo isso aí é armadilhazinha da própria mente, né, tia? Tudo isso é armadilhazinha da própria mente, né? Você se propõe fazer aquilo dentro de um determinado período, né? Quanto maior esse período, lógico, depende da disponibilidade de cada um, né? E do que se propõe, né? É, mas 15 minutos, nem o Pimico conseguiria, né? Porque ele mesmo fala que ele, que avançadíssimo, quando ele já estava avançado, ele falava que conseguia em 26 minutos, né? Você vê, ele, que era que já tinha um estágio, né?
Isso talvez ele falasse isso antes da iluminação, é óbvio, né? Depois de iluminado, não tem mais o que buscar nada, né? E já está, né? Já é, né? 26 minutos, né? Agora imagine quem tá iniciando, ou quem está intermediário, ou mesmo quem está avançado, né? Meia hora é só para você começar a relaxar, né? Começar o relaxamento, começar a apaziguar, os corpos começar a entrar em harmonização, né? Aí vai mais meia horinha ali para a mente entrar num processo. Óbvio que isso depende de dia para dia, horário para horário, né? É isso. Então, é, você se propõe a prática e você colocou aquele horário que você tem para fazer isso, ponto. Você fez o que tinha que fazer. Agora, ficar buscando o resultado visível é ilusão, né? É ilusão. Um dia você pode fazer ali meia hora e, né, atingir uma paz profunda, tranquila, maravilha. Outro dia você pode fazer lá uma hora e, e aquele mesmo sentimento de paz que você atingiu um outro dia ou um outro momento não veio e está tudo bem, está tudo bem. O importante é manter a prática, entendeu? Não entrar nessa coisa de comparar ou não. Você fez a prática, né? O objetivo. O objetivo é a transcendência. Mas não é porque você não sentiu a paz interna que o exercício ou a prática, ou a busca do estado meditativo não tem resultado. Tem resultado em outros níveis, né? Tem resultado dentro da alma, tem resultado dentro da mente, né? Gratidão. Mas o ego está sempre achando um jeito de nos sapecar, né? Tá vendo? Hoje você não conseguiu, tá vendo? Mas quem é que vai conseguir? É a própria mente buscando. Não vai mesmo. Tem que transcender a mente. Enquanto for a mente, ela mesmo vai analisar. Não consegui nada, né? Aí fica correndo atrás do rabo, não funciona. Eu não sei se eu li esse parágrafo. À medida que o pensamento da mente reflui, suas oscilações desaceleram, os desejos do ego por seu mundo e sua tentativa de mantê-lo se afastam. O que segue é uma quietude mental real. O homem descobre a si mesmo o eu superior. Eu já tinha lido. Quando o estudante alcança esse estágio de meditação, todas as sensações de um mundo externo diminuem, mas a ideia de sua própria existência abstrata ainda permanece. Seu próximo esforço deve, consequentemente, ser para subjugar essa ideia. E se ele for bem-sucedido, então ele será guiado para uma sensação de infinitude. Isso aqui já é um estágio para quem já tem uma prática há alguns anos, né? Para quem já busca há alguns anos, que já tem uma certa facilidade, pelo menos na maioria das vezes, já de atingir uma quietude mental, né? É se libertar até de qualquer coisa que tiver ali, se soltar, né? Se permitir ir um pouquinho mais além, né? Se colocar no infinito. É isso. O pensar pode normalmente apenas produzir mais pensamento. Mesmo o pensar sobre a verdade, sobre a realidade, por mais correto que seja, partilha dessa limitação. Mas se corretamente instruído, ele saberá o seu lugar e entenderá a situação, com a consequência de que, no momento apropriado, ele não fará mais nenhum esforço e buscará fundir-se na própria meditação, né? Quando a fusão for completa com sucesso, o sagrado silêncio permanecerá na consciência, o sagrado silêncio permeará a consciência que permanece. A verdade será então revelada por si mesmo. Simples assim, né? Eu sei que falando isso, lendo isso, né? Comentando isso, né? Para muitos pode parecer uma coisa muito
muito abstrata, muito fora, né? E- Mas não, isso é o que realmente acontece. Quem já tem prática entende bem o parágrafo, né? E eu estou sempre falando, quem tem prática que é para vocês praticarem, né? E não desistir, não. São anos de práticas, né? Para alguns pode ser menos, né? Mas para outros, muitos e muitos anos de prática. Para a maioria, né? Muitos e muitos anos. Mas aí, com o tempo, você vai entendendo tudo isso. Por que que eu falo com o tempo? Porque quando você está praticando a busca da quietude, a busca de ficar tranquilo, a busca. Aí você começa a perceber os próprios pensamentos, começa a perceber, né, a si mesmo. Então, depois de anos, aí você já começa a perceber, aí você já começa a perceber quando você entrou em silêncio, quando você já saiu da mente operacional, tudo isso você vai percebendo. É com a prática, né? Não é nos primeiros meses, não. Isso aí é depois de alguns aninhos de prática, né? Mas com certeza todos serão recompensados, né? Mas em algum momento, mesmo no início, pode acontecer samadhi, pode acontecer vislumbre, pode, lógico que pode, né? Mas o que estamos falando é que a prática é necessária. E eu sempre bato nesse ponto que é para não desanimar ninguém, né? Senão desanima. E o objetivo é pelo contrário, né? É manter o anseio, manter a vontade, né? Tudo que você tiver, né? Se vê que está desanimando, peça ajuda ao superior, peça ajuda por orixá, por guia, né? Para quem você tem sua fé, né? Preto velho, me ajuda aqui que é negócio, né? Estou querendo desanimar, não desanima não, né? Mantenha, pode ter certeza, né? Que uma hora você vai alcançar esse silêncio, uma hora você vai alcançar essa transcendência, uma hora você vai alcançar essa calma, e depois, né? E depois com o tempo essa calma, essa contemplação pode acontecer durante o próprio dia, em alguns momentos, seja lá fazendo qualquer coisa, né? Qualquer coisa, seja fazendo qualquer coisa é estranha, né? Seja fazendo qualquer atividade, ela pode acontecer. Alguém tem perguntas ou comentários? Então vamos seguindo aqui. Nesse estágio, a atenção deve ser concentrada exclusivamente sobre a alma oculta. Nenhum outro objetivo e nem mesmo nenhum símbolo dela deve ser mantido agora, né? Quando ele tiver se tornado tão profundamente absorto nessa contemplação, de modo que todo o seu ser, toda a sua psique, de pensamento, sentimento, vontade e intuição, são misturados e dissolvidos nessa contemplação, aí pode se dar de repente e inesperadamente uma substituição de consciência. Na verdade, ele sai do que até então conhecia como si mesmo para uma nova dimensão e se torna um ser diferente. Simples assim, né? Na realidade, não é diferente, né? Porque você sempre é o que você sempre foi, né? Só é uma forma, né? Que a linguagem não é muito pobre, né? Para transmitir aquilo que é transcendente. É um esforço, né? O grande A grande maestria, né, do PIB é a capacidade dele escrever, né? Escrever coisas que. Por isso que tem pouca coisa escrita, né? Porque se transformar em palavra aquilo que é transcendente é muito, 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 né? Você só consegue dar uma pista, né? Consegue criar uma trilha, criar uma estradinha para que a gente siga, né? Então, mas quando você já consegue entrar nesse silêncio, nessa contemplação, nessa absorção em si mesmo, e você já se percebe, mantém-se consciente ali também, né?
Está ali conscientezinho, né? Porque a gente entra isso, né, toda noite, mas só que à noite você entra em sono, e no sono profundo, cadê, né? Cadê a consciência em si mesmo para se perceber ali, né? A consciência está lá, sim. Você sempre é essa consciência nesses estados, né? Todos os outros estados giram em torno da própria consciência, né? Estado de vigília, estado de sono profundo. Tá tudo girando e você é a consciência que se mantém naquele núcleo profundo aqui que ele chama de alma oculta, né? Que é um núcleo de alma, que vai em relação à personalidade ao eu divino, né? É o eu superior, né? Em relação a esse nível que estamos de personalidade, de corpo astral, mental, né? Mental operacional, a alma é o nosso eu superior. Quer dizer, na verdade não é nem nosso, né? Nós somos essa alma existindo, né? Não tem como ser diferente, né? É impossível. Nós já somos essa alma existindo. Só precisamos lembrar disso, reconhecer isso, manter essa consciência. E em alguns momentos, né, sempre que possível, todos os dias, se dirigir, né, fazer alguma prática onde essa percepção, né, esse reconhecimento seja possível, seja viável, né? Ou seja, que cria um facilitador, é o que a gente chama de esforço, né? Então, todo esforço, em algum momento, a graça traz a sua graça, né? A graça recompensa. É estranho falar recompensa, né? Mas, para a mente, isso ajuda, né? Eu estou fazendo um esforço, vou ser recompensado. Aí também já diminui o valor do esforço, né? Fazer o esforço porque tem que fazer, porque quer, ansiar chegar lá, né? Chegar nessa verdade, né? De se reconhecer a si mesmo como ser divino. E que nunca deixou de ser, né? Nunca deixamos de ser, né? Essa que é a alegria, né? E aí a gente precisa ficar estudando, precisa ficar praticando, precisa fazer um monte de coisa, né? Para lembrar disso, né? Para relembrar. Mas aí tudo começa a mudar dentro do próprio ser, né? Tudo começa a ter uma mudança, né? Deixamos de ser aqueles, pelo menos em menor grau, né? Deixamos de ser aquele zumbi, né? Zumbi dentro do mundo, né? Zumbizado mesmo, né? A pessoa levanta, vai trabalhar, trabalha, faz tudo, não importa o trabalho que ela faça. Pode ser, né? Pode ser o que for, né? Tatati, tatatá, 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 depois volta, tatatá, né? Toma banho, janta, quem tem mais dinheiro sai para jantar, quem não tem, janta em casa, quem tem menos ainda come um lanche, não importa, tatatá, tatatá. Aí vai fazer o quê? Aí liga alguma coisa, né? Antigamente a televisão, nem sei se o pessoal ainda vê essas coisas, né? Mas ou liga um computador, liga um celular, e cansou a mente, aí deita e dorme. Amanhã começa, faz tudo de novo, aí depois repete tudo de novo, repete de novo, a mesma coisinha. E tudo buscando alguma coisa, né? Algum desejo sempre tem ali dentro, projetado, né? E Para quando te tem alguma coisa diferente, pai, reclama ainda, né? Ah, inventaram uma festa fim de semana. Alguma coisa ainda reclama, né? Sim, sim, sim. Qualquer mudança que tem dentro da empresa ou dentro da família, pronto, já. Ai, ai. Mas é isso, né? Mas aí é ação, né? Voltando ao tema da graça, né? Foi a pergunta que a gente originou no início aqui. Então, a graça, ela não só nos auxilia trazendo coisas bonitinhas, né? Às vezes, uma palavra dura que alguém
nos falou ou nos mostrou algum defeito nosso de uma maneira rude ou até deselegante, muitas vezes é a ação da graça, né? Te mostrando ali, olha, né? Se vê, né? Ou até um acontecimento desagradável, sei lá o quê, tiraram alguma coisa, roubaram, sei lá o quê. Um monte de coisa que pode acontecer que seja desagradável de material, né? Aí você fica, Mas muitas vezes é a graça, né? Querendo te mostrar alguma coisa para você acordar, né? Despertar, né? Ou às vezes até uma doença, né? É para você acordar, né? Está tão fora que a graça tem que agir de um jeito mais contundente, né? Sei que é difícil de entender isso, mas é assim que funciona. Lembra que nós estamos num planeta de um planeta kármico, né? Planeta onde a escola, sofrimento aqui é a primeira lição, né? É a primeira lição desse planetinha que nós estamos nessa terceira dimensão aqui encarnada, né? Aqui não é brinquedo, não. Por que cada um de nós está aqui, né? E esse é o objetivo de todos os nossos estudos, o objetivo da busca, né? Esse reconhecer, né, quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, né? Cada um, né? Que eu estou fazendo aqui. Alguns podem estar em missão, né? Para auxiliar, outros, nem todos, né? Nem todos, né? Outros estão aqui porque tem um aprendizado grande aqui ainda. E como é que eu saio da escola? É quando eu concluo, eu tenho a conclusão, né, do pré-primáriozinho aqui, que é essa dimensão aqui, né? Pré-primário não, né? Vamos falar que é secundário, talvez, né? Não sei. Mas vamos dizer que é um nível secundário aqui. E aí, a hora que você concluiu, e como é que conclui isso? Com a hora que você se reconhece a si mesmo como existindo, né? Como um ser divino, quando você despertou, né? Aí você chega lá, o pessoal te aperta a tua mão, ah, que bonitinho, tá bom, agora você tá liberto, você não precisa mais ficar reencarnando compulsoriamente, não. Tá bom? Agora você só reencarna se quiser. Isso para aqueles que já não têm permissão ainda de sair do planeta, né? Porque tem outros que já atingiram um patamar e já podem escolher estar em evolução em um outro planeta, né? Ou em outro lugar do cosmos, do universo. E assim se vai. Eu vou ler mais um parágrafo e aí nós vamos parar um pouquinho e vamos para perguntas e comentários. Quando a consciência é despojada de seu conteúdo e permanece em uma pura simplicidade para que possa ser vista como realmente é, uma tremenda quietude cai sobre nós. Todos os esforços cessam por conta própria. Simples assim também, né? Quando é despojada de tudo, de todos os conteúdos, né? E o que são os conteúdos? É tudo, todos os pensamentos, todos os desejos e emoções, né? E aí a própria realidade em si mesma se manifesta, né? Tremenda quietude. Silêncio, né? Silêncio profundo, né? Primeiro estágio do silêncio é aprender a aquietar a mente. Aquietando a mente, as emoções se aquietam. Aquietando a mente, a própria respiração diminui, né? Você tem não sei quantas respirações por minuto. E quando você está num estado de mente silenciada ou contemplativa, né, ou meditativa, a respiração reduz profundamente. É sempre bom observar isso na respiração. A gente nunca para de respirar, né? Nem sono profundo você para de respirar.
vai diminuir um pouco o fluxo, né? Mas é importante. Pessoas, quando estão ansiosas, a respiração é maior, né? Quando está com raiva, então, o fluxo de respiração, então, parece um, parece um ventilador, né? Secador de cabelo. Temos aí alguns minutos para alguns comentários, para perguntas, né? Ô Todo, pai, opa, ô pode pai, falar. no trecho que você leu agora, um pouco antes, fala da ideia e sua própria existência abstrata ainda permanece. Aquela frase de novo, quando o estudante alcança este estágio de meditação, todas as sensações de um mundo externo diminuem, mas a ideia de sua própria existência abstrata ainda permanece. Então, em que parágrafo no anterior? É, a página 142, Ah, quando o tá, estudante. tá, tá, tá. Eu estava olhando na 43, tá? Isso. Daí minha dúvida é o seguinte, essa existência abstrata seria quando a gente está na meditação ou como eu posso dizer? Na, na, nas nossas mirações, qualquer coisa, daí essa consciência abstrata é aquilo que vem para a gente antes da gente poder atingir o eu superior ou alguma coisa relacionada a esse tipo. O que seria essa própria existência abstrata? Tá. Deixa eu reler o parágrafo inteiro aqui para eu pegar o contexto, né? Senão eu vou falar Beleza. de a existência abstrata fora do contexto da pergunta. Então vamos lá. Quando o estudante alcança esse estágio de meditação, então ele está falando quando atingiu um determinado estágio, né? Todas as sensações de um mundo externo diminuem. Isso é fato, né? Mas a ideia de sua própria existência abstrata ainda permanece. A própria sensação eu está ali, entendeu? Não sei se você consegue compreender isso. Você atingiu um determinado estágio que a sua mente parou tudo. Não, parou tudo não, né? Está ali. Tá no contemplativo ali. Mas a sensação de eu existindo está ali. Não sei se você consegue entender isso, né? A Ah, agora existência entendi. abstrata, a existência sua mesmo, você está ali existindo, né? Seu próximo esforço será subjugar essa ideia do próprio eu existindo ali e fundir, né? Porque a ideia é você não ter a dualidade. Num estágio mais aprofundado, né, da própria prática, é você simplesmente ser, né? Não há eu e o divino, né? Não há a consciência mais a consciência cósmica, é simplesmente consciência. É Ah, profundo isso, entendi. mas é É, isso, entendi. né? Conhecer como nós, é. Em alguns momentos, isso é possível, né? É possível. Ah, Chama de samadhi também. Você tem essa sensação de, se, de estar no todo, né? Fazendo parte do todo, sem, sem diferenciação do eu, né? Uma coisa é eu, né, experienciando o todo. Outra coisa, eu, né? Quer dizer, já não existe mais eu, né? É estar no todo, né? Sendo o todo, né? Participando do todo, sem eu individual, sem como uma individualidade, uma ideia abstrata de si mesmo. Conseguiu entender, Danilo? entendi. Eu acho que eu já tive uma experiência uma vez de, por exemplo, estar circulando ao redor de um monte de luzes e indo sentido a uma luz mais brilhante e forte. Daí eu meio que senti uma sensação de paz de estar ao redor dessas luzes, assim. Então, você estava, vamos dizer, numa experiência mística ou vislumbre, não, não importa, né? Então, mas a ideia do eu ainda existia, né?
É isso que ele está falando, é transcender essa ideia do eu, ainda, né? Isso num estágio mais aprofundado das práticas, isso pode acontecer. Você simplesmente é, você não... E isso é o que chama também de realização, iluminação. Você simplesmente é. De gratidão. Gratidão. Estamos caminhando para isso, né? Estamos praticando, estudando, buscando, né? E o estágio do conhecimento é muito importante, né? Então, o estudo tem sua importância, sim, né? Não é o estudo em si que vai levar à iluminação, né? Mas sem o estudo, o que pode acontecer, você chega num determinado estágio e fica parado ali, por falta de compreensão ou por falta de saber que tinha um pouco, né, que você não chegou no final. Você só chegou numa parte do caminho. E muitos param, né? Essa é a crítica do PIB, né, com o caminho filosófico, é que muitos místicos param a hora que ele atinge o divino, vamos assim, aquilo que é transcendente, o divino, né? Ou aquilo que é chamado Deus Criador, ou uma grande mãe, não importa, né? Atingiu ali, ele para ali, mas existe, né, aquilo que é o transcendente, né? Que é a própria fonte. Né? Mas vamos caminhando por partes, né? Vamos caminhando por partes. Mas já que nós estamos estudando, tem que saber de tudo isso, né? E lembrar de tudo isso. E para isso nos motivar, né? Ficar mais motivado aí, né? E vamos lá, e vamos seguindo. Tudo, tudo só é uma questão de prática. Só lembrar disso, prática. Ô, pai, Diga. é, pensando nessas falas aí que o senhor disse agora, aí teve um dos momentos, né, que foi numa sessão, aí eu consagrei a medicina, estava com a mente bem expandida, assim, expandiu bastante a consciência, e aí eu fiquei num estado imóvel, totalmente imóvel, aonde não existia calor, não existia frio, e a ausência de respiração também não sentia nada. Tipo, eu praticamente estava ali, eu sabia que eu estava ali, mas tipo, é como se eu não estivesse. Seria mais ou menos isso? Que eu sabia que eu estava naquele lugar, sentado, né? O meu corpo estava ali. Mas só que ao tentar perceber a respiração, ela não existia, e era um dia que estava até um pouco frio, que eu sabia que estava frio, mas não tinha frio, não tinha calor, não tinha, simplesmente existia. Sim, é um vislumbre, né? É um vislumbre de si mesmo. Sim, está se percebendo além, né? Além do corpo, né? Além do corpo físico, além do corpo astral. Essa é parte, né? Parte do caminho, sim. Esses vislumbres é importantíssimo para a gente perceber que existimos além do corpo físico, né? Principalmente do corpo físico, né? É isso. Ô, É o Então, pai, nesse caso, seria essa questão do eu estava existindo ali, né, no eu sou, não sim, você ainda existia, entre atingiu. aspas, o Alex ali. Sim, mas o eu está ali, né? O eu Não, está ali. sim, Eu é, sou está ali, né? sim. Eu sou está ali. O que eu estava explicando para o Danilo dentro daquele parágrafo que o Bibi estava falando é que quando você já tem uma facilidade de atingir esse eu sou e se manter, né? É transcendê-lo, né? Entendeu? É isso. É isso. Então, gratidão, meus irmãos, minhas irmãs, até sábado para quem vem sábado e até quinta para quem não vem sábado. Alegrias. Então, fechar os olhinhos aí
30 segundos para a gente fazer o nosso encerramento. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestras da sabedoria, de todas as eras, de todas as raças. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos mantenham firmes na busca da verdade, nos ajude a ter vislumbres, nos ajude a ter intuição firme, clara, límpida. E gratidão. Rauch, rauch, alegria, namastê.